Bom dia, eu estou aqui mais uma vez para meditar um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras, no que diz a nossa salvação. Amém? Como que eu vou ser salvo? E por qual motivo que virá minha salvação? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 30. Ele está escrito dessa seguinte forma: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Nós estamos diante de um texto onde as pessoas não entendem o que a Bíblia fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo aquele que falar do Filho do Homem seria perdoado. Filho do Homem. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele é conhecido como Cristo. Cristo ungido, escolhido, separado, ou seja, o Messias que eles esperavam. E hoje, Jesus, ele é o que no nosso meio? Como que você entende quem Jesus é hoje? A Bíblia diz na carta, na Bíblia, está escrito em Levítico, capítulo 24, 16. Levítico, capítulo 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Ele está dizendo tanto o estrangeiro quanto o natural. Então você sabe que o natural é o povo judeu, o estrangeiro somos nós. Que se blasfemar sobre o nome do Senhor, seria morto. E hoje você tem visto isso acontecer? Não. E as pessoas blasfemam. As pessoas usam o nome dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando você volta para Êxodo, capítulo 20, você vai ver no quarto mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então as pessoas, elas tinham que entender qual que é o nome do Senhor. E você sabe que a Bíblia fala só de um Senhor. E esse Senhor é Jesus. E muitas pessoas não entendem que ele é o Senhor. Quando nós prosseguimos para a Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Romanos, Paulo falando a respeito da blasfêmia. E Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 2, versículo 24. Romanos, capítulo 2, versos 24. Ele diz da seguinte forma: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por que nós temos blasfemado o nome de Deus? Por que nós estamos blasfemando dia após dia, constantemente? Se nós olharmos para o livro da profecia de Isaías 52, verso 5, está escrito assim: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou. Eu é quem fala, eis-me aqui. Preste atenção nesta profecia. Você já sabe qual que é o nome do Senhor. Você sabe que Jesus é o nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando nós prosseguimos ainda no livro de Tiago, capítulo 2, ele vai dizer da seguinte forma, preste atenção:
Tiago, capítulo 2, versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Quem é que tem blasfemado? Qual foi o nome que sobre a sua vida foi invocado? E qual é o nome que deve ser invocado? Esse nome é Jesus. Mas esse nome é invocado quando? Olha para você ver como que a Bíblia ensina e as pessoas não observam. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, está escrito assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, ou seja, o nome do Senhor. O nome do Senhor foi invocado no dia que você foi batizado? Eis a questão, eis a pergunta, onde a maior parte das pessoas, elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai, Filho, Espírito Santo não é nome, são pronomes de tratamento. O nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Quando nós olhamos Paulo ensinando para os Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A pessoa ela não é batizada em Cristo. Era batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi invocado nenhum nome no batismo desta pessoa. Porque Pai não é nome, Filho também não é nome. O que manda é o nome da pessoa. Por exemplo, eu me chamo Jair. O meu nome é Jair. Mas eu tenho títulos. E os meus títulos são quais? Eu sou filho, mas eu sou pai também. E isso não faz de mim 3 pessoas. Eu sou eu mesmo. O que manda sobre a minha vida é o nome que foi invocado. Qual o nome que foi invocado no dia que você foi batizado? Essa que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando você volta lá para Mateus capítulo 12, você vai ver que Jesus ele diz claramente no versículo 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Por que está acontecendo isso no mundo de hoje? As pessoas espalham, as pessoas não se ajuntam. As pessoas elas não querem conhecer o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Então, quando começa a se pregar ou ensinar alguém a respeito da fé, o que as pessoas fazem? Elas se afastam, elas se distanciam, elas dizem que aquele pastor é herege, aquele pastor está pregando seita, aquele pastor está falando o que a Bíblia não diz. Mas onde está escrito na Bíblia alguém que invocou o nome de Jesus em batismo? Sendo que todo batismo é feito em nome do Senhor Jesus. Onde está na Bíblia alguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando você vai para a Bíblia, quando você chega no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, olha para você ver. Mateus, capítulo 3, desculpe. Mateus, capítulo 3, vai falar sobre o batismo. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo que temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz de todas as árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Você sabe que Jesus ele traz um batismo. E qual é o batismo que Jesus traz? O batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que são batizadas no Espírito Santo, mas não obedecem o que está escrito. Como que eu sou batizado no Espírito Santo e não obedeço a palavra de Deus? Como que eu sou batizado no Espírito Santo e eu não tenho a palavra de Deus como a base, como o alicerce da minha fé? O próprio Deus, o próprio João, no versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que os homens, os pregadores, estão ensinando a este respeito? Que tipo de batismo com o Espírito Santo é este? Porque quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vai ver que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo, ele chega diante de alguém que já tinha passado pelo batismo de João. Atos, capítulo 19, vai dizer assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Nós estamos falando aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde você percebe claramente no versículo 2, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como que você explica isso? Você está aqui na metade de Atos dos Apóstolos, quase no final do livro de Atos dos Apóstolos. Há quantos anos que Jesus já tinha partido? Há quanto tempo que esses pregadores estavam pregando? E que quando Paulo chega diante destes discípulos, que a Bíblia não explica de quem eles são discípulos, eles nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. E o que nós temos visto hoje na igreja? As pessoas dizem: não, pastor, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu não sou salvo. Mas só que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então você sabe que o Espírito Santo, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. E quem derramou a sua cruz no Calvário? Não foi Jesus? Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Então, quando você sabe que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, por que as pessoas não são batizadas invocando o nome dele? E o que ele está dizendo sobre aqueles que se espalham e não se ajuntam? Quem não é por mim vai se espalhar. Quem é por mim vai se ajuntar. Olha, meu amado e querido irmão, o que eu quero transmitir para você é o que não é pregado dentro das igrejas, não é ensinado dentro das igrejas, porque os pastores não têm tempo para explicar quem é Jesus. Nós somos o povo gentil.
O povo gentil, eles se dão com as sagradas escrituras, é com o que está escrito. Jesus, ele não vai te julgar. Jesus, ele não vai te condenar. Jesus não vai lançar ninguém no fogo do inferno. Mas o que está escrito, sim. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 12, olha para você ver. Evangelho de João, capítulo 12, está escrito da seguinte forma. Preste atenção no relato, para você ver a partir do versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não as aguardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me recebe e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então você sabe que muitas das autoridades creram nele, mas não confessaram por causa dos outros, para não ser expulso das sinagogas, das igrejas, daquilo que os homens impõem. E você sabe que ele diz claramente que eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu tenho proferido, essa vos julgará e vos condenará naquele dia. Meu caro amigo, irmão em Cristo, é tempo de nos colocarmos diante do Senhor Jesus, porque só Ele salva. A Bíblia diz que Ele não é dois caminhos. A Bíblia diz em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo vai ao Pai. Ele está dizendo ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o próprio Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Entenda isso no seu coração. Procura ler mais a Bíblia, procura ler o que está escrito. Sempre eu vou passar algumas mensagens, muito pouca, porque eu não sou doutor na palavra, eu não sou mestre, mas o que eu quero passar para você é que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E a maior parte das pessoas não são batizadas no seu nome e dizem que são cristãos. Como que uma pessoa diz que é cristão, sendo que ela não é revestida de Cristo? Ela é evangélica. O evangelho prega a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E tem muitas que falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não está escrito na Bíblia. E se não está escrito na Bíblia, não é Bíblia. Eu te agradeço por ter me ouvido e busca entender o que eu estou te falando. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.